Essa é a nossa terceira aula sobre espectroscopia eletrônica e nós vamos escutar hoje sobre as transições de transferência de carga. Bom, nós vimos nas aulas passadas que os compostos inorgânicos eles têm algumas transições eletrônicas que são bastante características. A gente observou com o diagrama de Tanabe-Sugano como a gente consegue observar as transições dd e como que isso está relacionado com o delta, a separação entre os orbitais EG e T2G. Nós agora vamos ver as transições de transferência de carga, em que nós vimos que está relacionado com a natureza do ligante e do metal. Nós também temos no VV de compostos inorgânicos as transições internas dos ligantes, que está relacionado diretamente com a natureza desse ligante, e as transições de intervalência, que está relacionado com a natureza dos metais. As transições de intervalência serão tratadas na aula que vem, e as transições internas do ligante, eu sugiro que vocês procurem em livros de química orgânica. Bom, as transições de transferência de carga, elas são bastante intensas, porque elas são permitidas por spin e por simetria. Então, por spin, elas estão sempre indo do estado singlete para o estado singlete, e por simetria, elas são transições que ocorrem entre orbitais de caráter D, baseados no metal, e orbitais com caráter P, baseados no ligante. Então, eles dão o ΔL igual a 1, Então, está permitido por simetria, certo? Então, aqui eu coloquei um espectro para a gente observar, num complexo de crômio, que a gente observa as bandas DD, que são bem menos intensas que as bandas de transferência de carga, certo? Então, a transferência de carga ela pode ser tratada como uma transferência de elétrons de uma espécie doadora de elétrons para uma espécie aceptora de elétrons, sendo que durante a interação do doador com o aceptor, o doador transfere essa carga negativa para o aceptor. Essa transferência de carga, ela não ocorre 100%, senão a gente teria uma reação redox. E quem foi o primeiro a descrever esse processo de uma maneira quântica foi Mulliken, Foi um químico que descreveu esse processo de uma maneira quântica. Então, ele colocou o processo de transferência de carga com funções de onda, em que nós temos a função de onda resultante do processo de transferência de carga sendo igual a uma fração da função de onda da junção do doador e do aceptor de elétrons, mais uma fração da função de onda, sendo que aqui nesse caso ocorreu a transferência total do elétron. Então aqui não tem, na primeira parte da equação nós não temos nenhuma transferência de carga, e na segunda parte nós temos 100% de transferência de carga. Então a combinação dessas duas frações nos dá a transferência de carga em um complexo, por exemplo. Então, essa função de onda, ela vai descrever a transferência parcial do elétron do doador D, para o aceptor A, sendo que B quadrado sobre A ao quadrado, essas frações de cada uma dessas funções de onda ao quadrado, vai variar de 0 a infinito, sendo que quando a gente tem 0, B quadrado sobre A quadrado, a gente não tem nenhuma transferência de carga, e infinito a gente tem 100% de transferência de carga. Então, a gente tem uma transferência, uma reação redox. E a gente pode também descrever esse processo de transferência de carga para o estado excitado também. Então, a função de onda do nosso estado excitado é uma fração da nossa função de onda do par que está fazendo essa transferência de carga, menos uma fração da função de onda do doador-aceptor, sem que haja uma transferência de carga.
E a gente tem que, se o estado fundamental tem uma estrutura principal de não ligação, ou seja, a gente tem aqui, nesse caso, que não há uma ligação, né? Não há uma transferência de carga praticamente, o estado excitado tem uma estrutura predominantemente dativa. Então, o estado fundamental e o estado excitado são opostos entre si, é isso que quer dizer. Então, se a gente tem uma predominância dessa função de onda no estado fundamental, no estado excitado a gente vai ter uma predominância dessa função de onda, certo? Então, a transferência de carga é dada, né, pela transferência do estado fundamental para esse estado excitado. Então, percebam que a gente está gerando cargas, né, no nosso estado excitado. Então, nas transições de transferência de carga, a gente verifica que o estado excitado e o fundamental, eles vão ter distribuições eletrônicas muito diferentes, né? E a constante dielétrica do meio vai afetar a energia da banda de transferência de carga. Então, o que a gente observa é que solventes polares vão estabilizar esse complexo, né, de transferência de carga, enquanto solventes apolares vão estabilizar o complexo neutro. Então, quando a gente está tratando com complexos metálicos, a gente tem que pensar quais são as possíveis transferências de carga, né? Então, a gente tem como transferência de carga possíveis são metal ligante, no ligante para o metal, entre dois ligantes e entre dois metais. Nós também temos transferência de carga solvente para o ligante, né? Mas as mais importantes são essas aqui. E um jeito bem importante, bem interessante da gente observar essas transferências de carga são a partir do desenho de um diagrama de orbitais moleculares. Então, aqui eu vou trazer para vocês como que a gente faz um diagrama de orbitais moleculares para diferentes tipos de ligante, para a gente observar como que ocorrem essas transições de transferência de carga, certo? Então, se a gente tiver só ligantes sigma doadores, como por exemplo, neste complexo aqui, com 6 águas, e uma estrutura octaédrica, a gente vai ter que observar quais são as simetrias dos orbitais que estão interagindo, certo? Vocês lembram disso das aulas passadas. Então, para os orbitais do metal, nós temos os orbitais P, S e 3D. Os orbitais P, eles têm simetria T1U, estão no eixo XYZ. O orbital S tem simetria A1G. E o orbital 3D, ele vai ter simetria EG, então aqui a gente consegue ver aqui pelas funções quadráticas, e T2G. Novamente, a gente verifica isso pelas funções quadráticas na nossa tabela de caracteres. Os ligantes, por simetria adaptada, eles vão ter a simetria dos orbitais do metal que estão diretamente interagindo com os ligantes. Então, nós teremos aqui 3 orbitais T1U, 1 A1G e 2 EG. Então, a gente tem T1U, A1G, EG e T2G, certo? Então, agora a gente pode interagir esses orbitais do metal com os orbitais do ligante. Quando a gente interage um orbital de simetria A1G com outro orbital de simetria A1G, a gente vai formar 2 orbitais, um ligante e um outro antiligante, e os dois com simetria A1G. Quando a gente interage 3 orbitais T1U com 3 orbitais T1U, nós vamos gerar 6 orbitais, sendo 3 ligantes e 3 antiligantes, de simetria T1U. O mesmo ocorre quando a gente interage os orbitais EG com os orbitais EG, gerando orbitais ligantes e antiligantes. E os orbitais T2G não têm correspondente deste lado e eles ficam como não ligantes, tudo bem? Quando a gente preenche a quantidade de elétrons necessária para o ferro, para os ligantes, né? Cada ligante dá 2 elétrons, então a gente tem 2 elétrons aqui, a gente preenche tudo e aqui está o nosso
o nosso bloco D, certo? O bloco do orbital D. Então, se a gente tem uma transferência de carga, para ela ser permitida, ela deve conter os eixos de dipolo elétrico da luz. Vocês lembram disso das aulas passadas também. Então, os eixos do dipolo elétrico da luz para uma simetria octaédrica, ela está com T1U. Então, a gente tem que ter transições com simetria T1U, certo? Agora, a gente vai tratar de um diagrama de orbitais moleculares para um complexo que tenha ligantes pi-receptores. Então, aqui o nosso complexo, coloquei 4 ligantes pi-receptores e a gente agora alterou a simetria desse complexo. Então, agora ele é um D4H. Então, a gente agora tem que observar a simetria, né, dos orbitais P, S e D na tabela de caracteres D4H. Novamente, os orbitais dos ligantes vão ter a simetria adaptada dos orbitais do metal que estão diretamente interagindo com este metal. Quando a gente faz a interação entre esses orbitais, a gente vai ter, então, a formação de orbitais ligantes e antiligantes. Entretanto, quando a gente está tratando com ligantes pi-receptores, a gente tem que lembrar que ele faz uma ligação sigma, que é ligante, né? E ele faz uma ligação lateral, né? O metal doa densidade eletrônica para orbitais antiligantes do nosso ligante. Então, se eles são orbitais antiligantes do nosso ligante, eles vão ter uma energia maior do que os orbitais ligantes, certo? E eles vão ter a simetria dos eixos que não estão interagindo diretamente, né, com o metal. Então, a gente agora consegue utilizar os outros orbitais que antes eram não ligantes, tudo bem? Então, eles vão ter aqui, nesse caso, simetria B2G e EG. Se a gente estivesse tratando com um orbital com um complexo octaédrico, completamente, né, tivesse 6, por exemplo, carbonilas aqui, a gente estaria tratando com aqui com orbitais de simetria T2G, certo? Que são os orbitais não ligantes de um complexo octaédrico. Quando a gente faz a interação de orbitais A1G com orbitais A1G, geramos orbitais A1G ligantes e antiligantes. A mesma coisa ocorre quando interagimos orbitais EU, então EU ligantes e antiligantes. Quando interagimos com A2U, também geramos um ligante e um antiligante. Interagimos, então, o orbital B1G para formar um orbital ligante e um orbital antiligante. E agora, então aqui a gente já fez 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligações diretas do nosso metal com os ligantes. Agora a gente vai fazer as interações laterais de transferência de carga. Então, a gente agora vai interagir os orbitais de simetria EG e B2G. Então, eles também vão formar orbitais ligantes e antiligantes de simetria. Aqui, EG e de simetria B2G. Tudo bem? Então, na hora que a gente for preencher com os elétrons esse diagrama de orbitais moleculares, aqui a gente tem 12 elétrons e aqui a gente tem 6 elétrons. Então, os 12 elétrons do nosso ligante vão ficar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos os elétrons do ligante estarão localizados nesses orbitais moleculares. E os elétrons do metal vão estar aqui, nesses orbitais aqui. Então, a gente preenche primeiro com os orbitais do ligante e, então, o nosso bloco dos orbitais D está aqui. Percebam que a gente aumentou a distância entre
os orbitais antiligantes e ligantes com relação ao do exemplo anterior. Então, quando a gente tem ligantes bireceptores, a gente aumenta a distância entre o EG e o T2G de um orbital de um complexo octaédrico. Que no caso, como ele não é octaédrico, a gente está tratando com simetria. Mas é isso que quer dizer, né? Nós temos 3 orbitais ligantes e 2 orbitais antiligantes, que são os orbitais do bloco D do metal. Então, a gente está estabilizando o nosso sistema quando a gente está tratando com ligantes pi receptores. E aí, todos esses 6 elétrons, eles estão emparelhados nos 3 orbitais ligantes do nosso complexo. Para que haja a transferência de carga, nós vamos ter que ter transições com a simetria dos nossos eixos x, y, z, certo? Então, simetria A2U, nesse caso, né, do grupo de pontos T4H, e eu. A transferência de carga ligante metal ocorreria entre um orbital do ligante para um orbital do metal. Então, como a gente está transferindo carga, né, está transferindo elétrons, a gente tem que transferir para um orbital que está vazio, certo? Quando a gente está tratando com uma transferência de carga metal ligante, a gente transfere do orbital do metal preenchido para um orbital antiligante do nosso ligante. Tudo certo? Bom, agora a gente vai tratar com o nosso diagrama de orbitais moleculares para ligantes pi doadores, que são como os aletos, que têm orbitais P preenchidos, que podem interagir lateralmente com orbitais D não preenchidos no metal. Tudo bem? Então, aqui, esse complexo, ele tem a simetria C2V, então a gente faz a simetria adaptada para os orbitais do metal e os orbitais do ligante. Aqui a gente coloca a simetria dos orbitais P preenchidos com 2 elétrons também para os ligantes. E faz a interação entre os orbitais dos ligantes e do metal, formando os orbitais ligantes e antiligantes com a mesma simetria, da mesma maneira que a gente estava fazendo anteriormente. Então, a gente, ao final, vai preencher com elétrons o nosso diagrama de orbitais moleculares e vamos ter aqui no final um bloco dos orbitais D. Percebam que a gente aumentou a energia dos orbitais D, certo? Então, a gente está desestabilizando o nosso sistema, certo? Quando a gente está tratando com ligantes pi doadores. Para que a transferência de carga seja permitida, a gente vai ter que ter transições com simetria A1, B1 ou B2. Então, aqui seria uma transição de carga metal-ligante, né? Ou então uma transição de carga ligante-metal, certo? Então, a transição de carga metal-ligante ou ligante-metal, ela vai depender de algumas coisas, sendo uma, o estado de oxidação do metal. Então, para que a gente tenha uma transferência de carga metal-ligante, a gente tem que ter bastante densidade de elétrons dos nossos orbitais D. Então, a oxidação no NOx, né, a oxidação do nosso metal, tende a ser baixo, né, quando a gente está tratando com transições de carga do tipo metal ligante, porque ele vai se oxidar, ele vai perder elétrons para esse ligante. E ele tende a ser alto quando a gente está tratando de uma transição de carga ligante-metal, porque a gente precisa ter menos densidade de elétrons nos nossos orbitais D do metal para que esse ligante consiga doar densidade eletrônica para o metal. Então, nesse caso, o ligante é que vai se oxidar. Então, o que a gente observa? Se ele tem
um estado de oxidação baixo, para conseguir fazer a MLCT, o metal ele deve ser redutor e o ligante deve ter orbitais estáveis pi antiligantes, né, para receber essa densidade eletrônica. Normalmente, a gente observa a MLCT com metais com configuração eletrônica D6, D8, D10 e S2. Então, o que a gente vai observar, a gente tem que ter orbitais com ligantes com orbitais estáveis pi antiligantes que sejam capazes de receber essa densidade eletrônica para que haja uma transferência de carga metal-ligante. Percebam que a gente tem uma grande energia associada a eles. Então, eles costumam ter uma energia maior do que uma transição DD, certo? Que a energia é menor. Tudo bem? Quando a gente está tratando, né, de uma transição de carga ligante-metal, o metal ele deve ser oxidante, né? É o contrário da MLCT. E o ligante deve ser redutor. Então, para esse tipo de transição de transferência de carga, a gente tem metais com distribuição eletrônica D0, D5, D6, D10, S0, S2 e Fn. E quando a gente observa, né, o diagrama de orbitais moleculares, a gente também percebe, então, que seria, por exemplo, ligantes que consigam doar essa densidade eletrônica. Então, eles são, por exemplo, com mais ligantes que são pi doadores, não pi receptores, certo? Então, eles conseguem doar essa densidade eletrônica para o metal, para conseguirem ser oxidados e reduzir o metal. Então, como que a gente faz, né, para identificar essas transições de transferência de carga? Bom, a primeira coisa delas é ver a intensidade da banda, né? Então, quando a gente tem uma banda bastante intensa no nosso espectro eletrônico de um complexo, a gente suspeita de duas possibilidades. Ou é uma transição interna do ligante, ou é uma transição de transferência de carga. Para a gente observar, a gente também pode ver se o nosso espectro tem uma estrutura fina vibrônica. Então, a gente viu nas aulas passadas que quando a gente diminui a temperatura, né, ou diminui a polaridade do nosso solvente, a gente vai observar uma maior estrutura vibrônica, né, mais bandas associadas a uma única banda, certo? Isso também é bastante característico de bandas de transferência de carga. Um outro fator que é bastante característico de bandas de transferência de carga é o solvatocromismo, que eu expliquei logo lá no começo. Então, que solventes vão estabilizar um estado de transferência, né? Se a gente está fazendo um estado excitado com carga, um ligante polar, um solvente polar, ele vai estabilizar esse estado excitado. E isso vai estar associado a uma menor energia do sistema. Então, a gente vai ter um deslocamento para o vermelho. Tudo bem? E outra coisa é fazer uma modelagem computacional, que aí envolve um computador bom, um método bom de fazer cálculos teóricos para você saber que tipo de bandas você está tratando com o seu complexo. Então, aqui a gente vai tratar sobre algumas características, né, da transição LMCT. Então, quando a gente tem uma configuração D0 do nosso metal, a gente não tem elétrons nenhum no nosso metal, então, obviamente, esse é o caso mais óbvio de que quem vai dar a densidade eletrônica vai ser o ligante para o metal, né? Já que o metal não tem densidade eletrônica para doar, né? Então, o metal de transição, ele está no seu estado de oxidação máximo, né? Ou mínimo, no caso. Então, por exemplo, o manganês em permanganato, o cromato no cromo, no cromato, e o molibdênio no molibdato, eles estão no seu estado de nossa configuração D0. E eles apresentam bandas bastante intensas, como vocês podem verificar. Aqui no permanganato a gente consegue observar a característica vibrônica dessas bandas.
Aqui a gente também consegue observar essa característica vibrônica dessas bandas. E percebam que quando a gente aumenta o caráter oxidante do nosso metal, a gente desloca essa banda para maior energia, certo? A gente desloca a banda para, a gente desloca a banda para comprimento de onda maior, então para menor energia. Então, o manganês tem um caráter oxidante maior e ele tem uma energia menor, tudo bem? Então, aqui no caso, a gente observa também que a banda ela vai deslocar para comprimentos de onda maior se a gente aumentar o poder redutor do ligante também. Então, de fato, a transição de transferência de carga de ligante para o metal está associada às características do metal e do ligante. Então, quanto mais oxidante é o nosso metal, mais deslocado para comprimento de onda maior, e quanto mais redutor é o nosso ligante, por exemplo, aqui o enxofre é mais redutor do que o oxigênio, a gente também desloca essa banda para comprimentos de onda maior. Então, aqui a gente observa para o molibdato uma transferência de carga em 234, e quando a gente está tratando com a mesma espécie, o enxofre, a gente observa deslocamento de onda para 469, porque a gente diminui, né, a distância entre o homo e o lumo do nosso complexo. Quando a gente está tratando com a configuração D5, a gente observa, né, que o complexo, né, vai ter bandas em elevados comprimentos de onda devido à natureza do orbital aceptor. Então, a gente tem aqui, a gente está tratando com a configuração D5, a gente tem 5 elétrons nos nossos orbitais D. E na transferência de carga ligante metal, a gente costuma ter ligantes que têm orbitais P preenchidos, né? Então, a gente acaba tendo uma maior natureza aceptora, né, do nosso metal. A configuração D6, os orbitais deles vão estar em maior energia, então a LMCT ocorre em comprimentos de onda menores, certo? Então, vai ser mais difícil fazer essa transferência eletrônica e a gente tem, então, comprimentos de onda maiores, tudo bem? Menores, desculpa. Para a configuração D10, S0 e S2, a gente observa que a gente tem a camada de valência está completa, né? Tanto para D10, S0 e S2. Então, no caso aqui, para o D10, os orbitais D estão todos preenchidos e a transição LMCT ocorre para o orbital com caráter S do metal. Então, vem para esse orbital, não vem mais para o orbital D do metal. Quando está tratando com um metal de configuração S0, esse tipo de designação é utilizado para a gente diferenciar o metal de transição de outro tipo de metal, como por exemplo o talho 3+, a gente observa que a transição de carga ligante metal vai ocorrer para o orbital com caráter S do metal também, certo? Então, exatamente o mesmo caso para D10 e S0. E quando a gente está tratando com metal configuração S2, a transição de transferência de carga vai ocorrer para o orbital P do metal, certo? Então, vem para esses orbitais aqui. Então, verifiquem novamente que vai depender da nossa configuração eletrônica do metal e da característica do ligante, né? A MLCT também, né, bastante intensa. Então, verifique aqui que a gente tem a transferência de carga interna do ligante, por exemplo, e aqui a gente tem umas MLCTs, que são intensas, mas não são tão intensas como as transições internas do ligante. Então, já é uma boa maneira da gente verificar se a gente está tratando com transferências do ligante ou transferência de carga, certo? Então, a gente está tratando agora com ligantes que têm orbitais π antiligantes estáveis, né? Que são capazes de receber essa densidade eletrônica do nosso metal.
Então, a gente pode observar, por exemplo, né, para caracterizar uma banda MLCT, utilizar voltametria cíclica para a gente verificar o potencial eletroquímico de oxidação, né, do metal. Então, a gente vai verificar o poder doador desse metal e também verifica o poder redutor do metal, né? Então, a gente vê que quando faz a eletroquímica, a gente vai verificar uma forte correlação com o máximo de absorção da MLCT de menor energia. Então, aqui a gente tem uma equação em que o HNI máximo de uma MLCT está diretamente relacionado com o E meio entre o par doador menos o E meio do par aceptor, vezes a constante de Faraday, mais um fator de correção. Então, quando a gente avalia, né, o E meio para o complexo e para o ligante, a gente consegue ver que faz o cálculo, né, da constante de Faraday vezes o delta E meio e consegue fazer uma associação, né, para a gente determinar aonde vai cair essa banda de transferência de carga metal-ligante. E aí a gente consegue determinar, né, que ela deveria cair em torno de 450 até no máximo 500, e a banda desses complexos de transferência de carga ocorre em 487,80 nanômetros. Então percebam que esse tipo de cálculo é bastante útil quando vocês estão tratando com complexos que fazem transferência de carga metal-ligante. Uma coisa que é bastante interessante também de tratar com vocês é o solvatocromismo, que eu comentei para vocês em alguns momentos dessa aula, que a gente observa o deslocamento da banda de transferência de carga quando a gente está tratando com solventes diferentes. Então, se a gente tem um estado excitado polar e a gente adiciona um solvente polar, a gente estabiliza, né, o estado excitado e a gente desloca, então, a nossa banda para menor energia. E agora, se a gente tem um estado excitado neutro, a gente vai ter deslocamento para maior energia, e assim por diante. Caso vocês tenham mais curiosidade para saber sobre solvatocromismo, que a gente tem um exemplo, né, de um complexo que sofre solvatocromismo, mostrando a MLCT sendo bastante influenciada pelo solvatocromismo. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, escrevam nos comentários, que eu estou aqui para saná-las. Na próxima aula, a gente vai ver sobre a transferência de carga metal-metal e observar a intervalência entre os metais, certo? Então, por hoje é só e até mais. Tchau!